Fala, meus queridos, beleza? Gente, resolução da lista substâncias e misturas. Legal? Ó, eu já enviei a lista para vocês, tá aí no grupo, né? Cada turma, são as 3 turmas aí, tem a lista, mas mesmo assim eu vou projetar aqui na tela para ficar mais fácil para a gente discutir, tá ok? E um detalhe, pessoal, ó, se você não entender alguma coisa, pode postar no grupo para tirar dúvida, tá? É legal postar no grupo, porque de repente é dúvida de mais alguém, a gente responde uma, né, e todo mundo fica satisfeito, já consegue tirar a sua dúvida. Legal? Seguinte, ó, nessa aula de hoje, substâncias e misturas, exercícios, nós vamos fazer exercício, pessoal, da FUVEST, da Unesp, da FAMERP, da Unicamp e da Unifesp. Ok? É uma lista bem legal. O assunto é básico, né? Mas é uma lista legal, assunto que você tem que saber direitinho. Vamos ao primeiro exercício, pessoal. Vamos lá, ó. Seguinte, no primeiro exercício, ele fala assim, ó. Uma postagem de humor na internet trazia como título provas de que os gatos são líquidos e usava como essas provas fotos reais de gatos como as reproduzidas aqui. Gente, você pode dar uma olhadinha aí, a gente tem vários gatos, né, em vários recipientes, tá olhando aí, né, beleza? Aí ele fala assim, ó, o efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que líquidos... Gente, vamos dar uma lembradinha? Ó, a gente tem 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Gente, vamos lembrar? Olha para mim aqui, por favor. Ó. O estado sólido, ele tem forma, lembra? E volume constante. O estado líquido, ele tem volume constante, mas a forma é variável. A forma depende do recipiente. Por exemplo, se você comprar 1 litro de leite, você pode colocar em qualquer recipiente. É 1 litro. O volume dele é constante. Mas a forma depende do recipiente. Se você colocar 1 litro num jarro, ele vai tomar a forma do jarro. Se for o mesmo 1 litro, sei lá, numa caneca, sei lá, outro recipiente, ele vai tomar a forma desse outro recipiente. Joia? Já o gasoso, ele tem forma e tem volume variáveis. Beleza? Se você pegar 1 quilo de gás e colocar em 20 litros, ele vai ocupar 20 litros. Se você pegar o mesmo 1 quilo e colocar em 1000 litros, ele vai ocupar 1000 litros. Para fechar, sólido tem volume e forma constante. Líquido tem volume constante e forma variável. E o gasoso, ele tem forma e volume variáveis. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos voltar lá no exercício. Ó, o efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que, gente, olha a letra B, os líquidos têm volume constante e forma variável, propriedades que os gatos nas figurinhas aparentam ter. Então a gente fica com a letra B para o exercício de número 1, beleza? Pessoal, o exercício de número 2 também é um exercício da FUVEST, né? Lá costuma aparecer na primeira fase alguns exercícios desse nível, viu? E esse exercício aqui é da FUVEST, mas ele tem muita cara do Enem. Gente, ele diz assim, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Considere as figuras pelas quais são representados diferentes sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Na figura, cada círculo representa um átomo e círculos de tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes. Tá joia? Aí ele colocou 6 sistemas, né? E ele vai trabalhar o que são esses sistemas aí. Então vamos juntos, ó. No primeiro sistema, pessoal, dá uma olhadinha. Todas as estruturas aí, todas as partículas, elas são iguais entre si. Então aqui nós temos uma substância pura. Então guarda aí, ó. O 1 é uma substância pura. Só um detalhezinho. Todas as partículas são iguais entre si. Então é uma substância pura.
Mas na partícula você tem bolinhas diferentes, então os átomos são diferentes. Então o sistema é uma substância pura, mas é uma substância pura composta, porque na substância os átomos são diferentes. De boa? No segundo, galera, dá uma olhadinha aí, todas as partículas são iguais entre si. Então é uma substância pura também. Legal? Só que em cada partícula você tem o mesmo elemento químico, as bolinhas são iguais. Então no 1 é uma substância pura composta. No 2 é uma substância pura simples. Certinho? Agora no terceiro, você dá uma olhadinha aqui, você pode observar que são partículas diferentes reunidas. Então esse terceiro é uma mistura, galera. No quarto, pode olhar, todas as partículas são iguais entre si, ó. O quarto também é uma substância pura. Substância pura composta, porque na estrutura de cada molécula aí, os átomos são diferentes. O quinto, você tem mistura, ó. Partículas diferentes reunidas é uma mistura. Gente, só uma observação, nesse quinto aqui, você tem partículas com um átomo só, partículas monoatômicas. Então é bem provável que nesse sistema 5 aqui, você tenha dois gases nobres misturados. Por exemplo, sei lá, hélio e neônio, tá? Mas trata-se de uma mistura porque as partículas são diferentes. E no sexto item aqui, ó, no sexto sistema, todas as partículas são iguais entre si. Então, de novo, nós temos uma substância pura. Joinha? E essa substância pura aqui, ela é simples porque os átomos são iguais em cada uma das moléculas. Tá certo? Então vamos recapitular. Ó, o 1 é substância pura composta. O 2 é substância pura simples. O 3 é uma mistura. O quarto, substância pura composta. O quinto, mistura. E o sexto, substância pura simples. Vamos ver se a gente acha uma resposta aí, ó. A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas, pessoal, 3, 4 e 5 representam misturas. 3, 4 e 5 representam mistura. Não. Ó, o quarto aqui, ele é uma substância pura. É uma substância pura composta, mas é substância pura, não é mistura. Todas as moléculas aí, todas as partículas são iguais entre si. Letra B, pessoal, na letra B ele diz assim, ó, 1, 2 e 5 representam substâncias puras. Gente, o 1 é substância pura, o 2 é uma substância pura, só que o 5, galera, dá uma olhada, ó, é uma mistura. Joia? Partículas diferentes reunidas é uma mistura. Tá errado a letra B. Letra C. Na letra C ele fala assim, ó, 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular e uma mistura de gases nobres. Perfeito! Ó, o 2, pessoal, a gente tem aqui no 2, ó, uma substância molecular. Poderia representar, por exemplo, o N2, poderia ser o O2. Então, 2 é uma substância molecular, ó. A gente tem moléculas biatômicas aí. E o 5, a gente tem uma mistura de gases nobres, porque são partículas monoatômicas. Só os gases nobres, eles ficam monoatômicos na natureza. Tá joia? Então a resposta para esse exercício de número 2 aí é a alternativa correta, a letra C. Galerinha, quando eu acabar a gravação aqui, eu vou mandar para você a gravação e vou mandar também a resolução dos exercícios. Se você tiver alguma dúvida, pode chegar no grupo e me perguntar. Vamos agora fazer o exercício de número 3. Vamos lá então, ó. Outro exercício da FUVEST. FUVEST, primeira fase, toma cuidado, costuma cair bastante disso daí. Vamos lá então, ó. Considere as figuras a seguir em que cada esfera representa um átomo. Galerinha, dá uma olhadinha, ó. Aqui no sistema 1, você tem moléculas biatômicas, tá vendo aí, ó? 2 átomos. E dá para ver que tem 3 ligações entre eles. Uma tripla ligação, ok? Aqui no sistema 2, a gente tem bolinhas iguais, ó. Tá vendo aí? Bolinhas iguais.
No terceiro, galera, nós temos 3 estruturas aqui e as partículas aqui ela tem um ângulo, tá vendo? Muito provavelmente poderia ser a água, tá? Não necessariamente, não é só água que é angular, mas esse terceiro item aqui é uma substância pura que poderia representar a água. Aqui no sistema 4, a gente tem uma substância provavelmente iônica, porque você tem, ó, partículas se repetindo no espaço, né, com tamanhos diferentes. Poderia ser, por exemplo, o NaCl, né? Você tem o Na+, Cl-, se propagando no espaço. Poderia ser uma substância iônica. E aqui no item 4, a gente tem de novo moléculas, ó, né? A gente tem aqui uma molécula tetraédrica, dá para você ver isso, e uma molécula angular. É uma mistura de moléculas, provavelmente aqui no item 5. Então vamos ver se a gente acha uma resposta legal aí. Ó, as figuras mais adequadas para representar, respectivamente, uma mistura de compostos moleculares. Pessoal, mistura de compostos a gente tem no item 5. Tá? Moleculares, porque poderia ser, por exemplo, uma mistura aqui, ó, sei lá, né, poderia ser metano misturado com água, ou tetracloreto de carbono com água. É uma mistura de compostos moleculares, tem até a geometria da molécula aí. E uma amostra da substância nitrogênio. Galera, a substância nitrogênio, você tem o N, tá? Que é da família 5A, 5 elétrons na camada de valência. Então ele faz 3 ligações, né? Opa, a ligação não ficou muito legal aqui, ó. Mas são 3 ligações covalentes. Você tem N tripla N. E isso daí, gente, ó, tá representado aqui no sistema 1. De boa? Você tem 2 átomos iguais, né? Ó, você tem 2 átomos iguais e uma ligação tripla entre eles. Com certeza aí a gente tem a representação do N2. Tá certo? Então nós vamos, deixa eu voltar aqui, nós vamos 4 e 2 respectivamente, onde tem isso, pessoal. Alternativa correta, deixa eu ver aqui, ó, peraí, é 5 e 2, desculpa, não, 5 e 1. O 5 é a mistura, né? Ok? Aqui, ó, o 5 é a mistura, deixa eu achar meu mouse aqui, e o 1 é o nitrogênio. 5 e 1, a gente vai com a letra E de elefante para esse exercício de número 3, um exercício da FUVEST. Tá certo? Vamos ver se tem mais questões aqui. Opa, tem. Esse aqui é muito legal, viu, gente? Também é da FUVEST, mas é um modelo Enem. De boa? Então, comigo aqui, ó. Uma embalagem, pessoal, ó, deixa eu achar aqui meu mouse, espera aí, já achei. Ó, uma embalagem de sopa instantânea apresenta, entre outras, as seguintes informações. Ingredientes: tomate, sal, amido, óleo vegetal, emulsificante, grava esse termo aí, emulsificante, conservante, flavorizante, corante, antioxidante. Pessoal, flavorizante é o que dá sabor, tá? Às vezes até sabor e cheiro também. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse daqui eu não sei se você vai lembrar, essa palavra aqui, ó, emulsificante. Galera, emulsificante normalmente é uma substância anfifílica. Anfifílica é que tem uma parte polar e uma parte apolar dentro da mesma estrutura. Nós vamos estudar isso em outra parte do curso aqui. Mas emulsificante é isso, tá? Ela é anfifílica, na mesma estrutura tem uma parte polar e uma parte apolar. Agora um detalhe. Esse emulsificante, como ele é anfifílico, ele consegue fazer com que a gente tenha... vamos supor que você tenha água misturada com óleo. Você vai ter um sistema heterogêneo, ok? Se você colocar água e óleo, vai dar um sistema heterogêneo. Se você colocar o emulsificante, ele vai conseguir fazer com que isso daí tenha uma textura mais homogênea, tá? Então essa função do emulsificante.
é pegar uma substância polar e uma substância polar, por exemplo, água e óleo, e fazer com que a textura fique mais uniforme. Esse emulsificante aí é muito usado, por exemplo, na fabricação de sorvetes, certo? Porque ele tem essa propriedade de fazer água e óleo, por exemplo, ter essa estrutura mais uniforme. Joia? Então deixa eu dar uma lidinha aqui para você, ó. Ao se misturar o conteúdo da embalagem com água quente, poderia ocorrer a separação dos componentes X e Y. Galera, água, né, e o óleo vegetal, eles são immiscíveis. Então, quando você tiver a mistura, quando você colocar tudo isso daí no recipiente, a água e óleo, eles formariam um sistema heterogêneo. Mas se você colocar um emulsificante, que no caso seria o ingrediente Z, ele daria uma textura mais uniforme, né, ao sistema. Tá joia? Então, ó, assinala a alternativa que representa X, Y e Z. Então vamos, gente. Ó, aqui na letra D, pessoal, espera aí, deixa eu achar minha pontinha aqui, ó. Na letra D, a gente tem água e óleo, beleza? Se não tivesse o emulsificante, a água e óleo ficaria heterogênea. Quando você colocar o emulsificante, ele vai dar um aspecto mais homogêneo ao sistema. Então a gente fica com a letra D, beleza? Certinho? Então, FUVEST 2014, esse exercício aí, a alternativa correta, a letra D. Pessoal, próximo exercício, esse daqui é legal, viu, meu? Esse aqui, inclusive, já apareceu até aqui na UFO, né? E você vai com certeza entender. Gente, ele fala assim, ó, os peixes estão morrendo porque a água do rio está sem oxigênio. Vamos prestar atenção nesse exercício, viu? Já caiu na VUNESP também. Mas nos trechos de maior corredeira, a quantidade de oxigênio aumenta. Está escrito no texto aí. Ao ouvir essa informação de um técnico do meio ambiente, um estudante que passava pela margem do rio ficou confuso e fez a seguinte reflexão: estou vendo a água no rio e sei que a água contém em suas moléculas oxigênio. Então, como pode ter acabado o oxigênio do rio? Letra A, pessoal, escreva a fórmula das substâncias mencionadas pelo técnico. Gente, o técnico mencionou oxigênio, tá bom? E mencionou água, beleza? Na letra A, escreva a fórmula das substâncias mencionadas pelo técnico. Gente, ele falou assim, escreva a fórmula. Ele não exigiu uma determinada fórmula. Tá? Então você, nesse caso, como ele não exigiu, pode fazer a fórmula molecular, fórmula estrutural, beleza? Eu vou fazer a fórmula molecular. A fórmula molecular do oxigênio é O2, não é assim? O oxigênio forma moléculas biatômicas O2. Se você quisesse fazer a estrutura, pessoal, você lembra? O O é da família 6, ele tem 6 na última camada. Então a estrutura é, olha para mim aqui, ó, a estrutura vai ser O dupla O, beleza? Mas como ele não exigiu, eu vou fazer a fórmula molecular mesmo, O2. E a fórmula molecular da água, pelo amor de Deus, todo mundo sabe, é H2O. Tá certo? Então a letra A, um exercício da Unicamp, resolvido já. Gente, a letra A não teria nenhum problema, né? Eu acho que a letra B que você vai ter que ficar um pouquinho mais atento aí. Ó, só para voltar, ele falou assim, ao ouvir essa informação de um técnico do meio ambiente, um estudante que passava pela margem do rio ficou confuso e fez a seguinte reflexão: estou vendo a água no rio e sei que a água contém em suas moléculas oxigênio. Então, como pode ter acabado o oxigênio do rio? Galera, na letra B o cara falou assim, ó, qual é a confusão cometida pelo estudante em sua reflexão? O negócio é o seguinte, ó, realmente na água, pessoal, em qualquer água, inclusive na água do rio, a gente tem oxigênio, beleza? A água tem geometria angular e realmente na água do rio ou em qualquer água tem oxigênio. Só que é o seguinte, pessoal,
o oxigênio. O oxigênio que o peixe respira não é o oxigênio que está na molécula de água, não. O oxigênio que o peixe respira é o oxigênio, é o O2, que fica dissolvido na água do rio, tá? Então o oxigênio, ele não respira o oxigênio da molécula de água. Ele respira o gás oxigênio que está dissolvido no rio, nas moléculas de água do rio. Legal? Então essa é a confusão. O peixe não respira o oxigênio da molécula de água, e sim respira o O2 que está dissolvido nas moléculas de água. Beleza? Como eu disse para você, a gente vai enviar a resolução direitinho. Mas eu tenho certeza que você entendeu. Se você não entendeu, dá uma olhada na resolução, tá? Que é essa explicação que eu acabei de fazer para você aqui. Beleza, moçada? Bom, então agora nós vamos para... Era só um pouquinho. Nós vamos para o exercício, deixa eu dar uma voltadinha aqui, ó. Nós vamos para o exercício de número 6. Agora, pessoal, é um exercício da VUNESP, da Unesp. Joia? Bem de boa também. Ele fala assim, ó. Analise o texto. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Só um minutinho, ó. Deixa eu tirar aqui para você ver o texto direitinho. Pessoal, então comigo aqui, ó. Leia o texto, examine a tabela para responder as questões a seguir. Vamos lá, ó. O ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação noturna, impactou diretamente a qualidade de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. Agora, gente, cuidado, ó. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento de seu filamento. Beleza? Passa a corrente elétrica e aquece o filamento de tungstênio, ok? É provocado pela passagem da corrente elétrica, envolvendo temperatura ao redor de algumas partículas, ok? Então, quando passa corrente elétrica, tá? No fio de tungstênio, ele aquece e ele emite luz, certo? Essa é a lâmpada incandescente de tungstênio. Joinha? Aí ele fala assim, ó. Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão representados na tabela. Pessoal, dá uma olhadinha. Primeiro, ó, símbolo do tungstênio, W. Joia? Então, o símbolo do tungstênio, um elemento químico, é W. Aí ele colocou número atômico, que é o número de prótons, 74. Aí tem também o número de massa, tem o ponto de fusão. O que mais que tem aí? Eletronegatividade e a densidade. Beleza? Gente, aí ele fala assim, ó. A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a propriedade que justifica adequadamente o uso do tungstênio em lâmpadas incandescentes Galera, qual que é a propriedade? Muito fácil. Gente, apresentar alto ponto de fusão. Se você pegar um material qualquer que tenha ponto de fusão baixo, a hora que você passa corrente elétrica, ele vai derreter, tá? Não dá para você usar numa lâmpada incandescente. Então, o tungstênio é usado pelo alto ponto de fusão que ele tem. Beleza? Então, o exercício de número 6 da Unesp, a gente marca a letra D de dado, um exercício bem de boa. Gente, só para dar uma lembrada, se você ainda não entender, lembrando que eu vou enviar para você a resolução dos exercícios, né? Escrita, tá? Ok? Mas mesmo assim, se você não entendeu alguma coisa, pode me chamar para tirar dúvida. Voltemos aos exercícios. Agora, gente, exercício de número 7. Ó, alguns historiadores da ciência atribuem
ao filósofo pré-socrático Empedocles a teoria dos 4 elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo que existe no mundo e a sua formação se dariam a partir de 4 elementos básicos. Pessoal, fogo, ar, água e terra. Hoje, a química tem outra definição para elemento: o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Galerinha, se você pegar um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, você vai ter um elemento químico. Por exemplo, ó, no elemento químico sódio, você só tem átomos de sódio. Todos os átomos do sódio têm número atômico 11. Então, o elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Beleza? Portanto, definir a água como elemento, pessoal, está quimicamente incorreto. A água não é um elemento químico, porque trata-se de... Gente, me ajuda. A água destilada, ela é uma substância pura, tá? Vamos desenhar a água de novo aqui, ó. A fórmula molecular dela, H2O, de boa, e a estrutura angular, pessoal. Geometria angular para a água. Então, a água, ela não é um elemento químico. Ela é uma substância, no caso, pura, composta, porque ela tem mais de um elemento químico. No caso, ela tem 2 elementos químicos. A água tem 3 átomos, 2 elementos químicos. Quais elementos químicos? O hidrogênio e o oxigênio. Então, nós vamos marcar, galera, aí ó, letra E. A água não é um elemento químico, errado. A água é uma substância composta com 2 elementos. Quais são os elementos da água, pessoal? Hidrogênio e oxigênio. De boa? Então, esse foi o exercício de número 7, um exercício da Unesp. Galera, esse exercício 8 aqui, deixa eu só ver de onde ele é. Ah, ó, outro exercício da Unesp. Então, deixa eu dar uma lidinha rápida aqui para vocês. Ó. Existem cerca de 3.000 marcas de água no mundo. Mas só um punhado delas faz parte do Clube das Águas de Grife. Para ser uma água de grife, além do marketing, pesam fatores como tradição e qualidade. E qualidade, nesse caso, está ligada à composição. O nível de CO2 determina o quanto a água é gaseificada. Gente, o CO2 é um óxido ácido, né? Então, quanto mais CO2 tiver, maior o caráter ácido da água. O pH também conta. As alcalinas, alcalina é a mesma coisa que básica, tá? Então, a alcalina, normalmente, ela tem pH um pouquinho maior. E elas são adocicadas, segundo, né, o texto aí. As ácidas puxam para o amargo. Outro fator é o índice de minerais. Águas com baixo índice de minerais são mais neutras e leves. Águas mais encorpadas têm índice de minerais mais altos. Esse é o texto, né, da questão de número 8. Aí ele fala assim, ó, a classificação de águas como leves e encorpadas, com base no índice de minerais nela encontradas, é, pessoal, correta, tá? Só que é o seguinte, eu vou aproveitar esse exercício da VUNESP e vou lembrar uns detalhes importantes que pode aparecer em outros vestibulares. Aliás, pessoal, o ano passado caiu uma questão no Enem envolvendo água pesada. Então, deixa eu te falar uma coisa. Ó, quando eu falo água destilada, galera, é água pura, ok? Certo? Então, ó, água destilada é uma substância pura, composta, é água pura, só tem molécula de H2O. Joia? Água mineral, deixa eu dar uma voltadinha aqui. Água mineral não é água pura, beleza? Água mineral, como o próprio nome está dizendo, é uma água que tem minérios, né, que tem sais minerais juntos. A água mineral, ela é uma água potável.
mas ela não é substância pura, ela é uma mistura. No caso, mistura homogênea, porque você pode ingerir, não tem partículas, né, formando um sistema heterogêneo. Água mineral é uma mistura homogênea. Pessoal, agora eu queria chamar a sua atenção. Essa daqui é água comum, H2O é água comum, beleza? Só que você lembra que nós temos uma tal de água oxigenada. Gente, água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, a fórmula é H2O2, dissolvido em água. Quando está dissolvido em água, a gente escreve assim, ó, aquoso. Então, ó, H2O2, peróxido de hidrogênio, misturado, dissolvido em água, é a água oxigenada, certo? Existe uma outra água que cai no vestibular. É uma tal de água pesada. A gente vai estudar aqui, pessoal, ó, a gente vai estudar aqui que o hidrogênio, ele tem 3 isótopos. Vai ter um curso para estudar isso, tá? Tem o hidrogênio comum ou prótio, tem o deutério e tem o trítio. O hidrogênio tem 3 isótopos. A água comum, ela tem o hidrogênio comum, tá? Ela tem o hidrogênio com número de massa 1. Ela tem o prótio, o hidrogênio comum. Só que é o seguinte, ó, a água pesada, ela tem o deutério como hidrogênio. Então a gente representa a água pesada assim, ó, D2O, certo? Esse D aqui é o hidrogênio deutério. Então vamos lá, ó. A água destilada é água pura, certo? Água oxigenada, galera, é o peróxido de hidrogênio dissolvido em água. Então a água oxigenada seria o H2O2 misturado com a água. Água pesada, desculpa, tá certo, ó. Água pesada, a gente tem a água com deutério. Quando você faz uma água com deutério, é água pesada. Agora, galera, me ajuda aqui, ó. Existe uma água chamada água dura. Água dura é uma água que tem principalmente metais da família 2A, íons da família 2A. Então você tem o Mg2+, você tem o Ca2+, então isso daqui para nós seria água dura, beleza? Então só para dar uma recapitulada, ó, a classificação de águas como leves e encorpadas, com base no índice de minerais nela encontrados pessoal, correta, pois a presença de íons dissolvidos modifica a dureza da solução. É verdade. Quando você tem muitos íons, principalmente da família 2A, você chama essa água de água dura. Então, a presença desses íons aí, dissolvidos, sim, modifica a dureza da aula. Da aula não, desculpa, da água. Então, só para fechar, água destilada, água pura, água oxigenada, peróxido de hidrogênio dissolvido em água, água pesada é água com deutério e água dura é água com íons, principalmente da família 2A, dissolvido. Então, nesse exercício, a gente vai marcar também a letra B, tá? Ó, a classificação de águas como leves, encorpadas, com base no índice de minerais nelas encontradas correta, pois a presença de íons dissolvidos modifica a dureza da solução. Perfeito, principalmente íons da família 2A. Exercício 8 da VUNESP, alternativa letra B de bola. Agora chegamos no exercício de número 9. Pessoal, outro exercício da Unesp. Para fazer esse exercício, eu vou lembrar uma coisa com você. Ó, quando eu aquecer um material do estado sólido até o estado gasoso, dá para eu saber se esse material é uma substância pura ou é uma mistura. A gente vai lembrar disso, mas você já deve ter até assistido essa minha videoaula aí, né, no módulo 1. É o seguinte, se você pegar uma substância pura, por exemplo, pessoal, vamos pegar água pura. Você vai aquecer do estado sólido até o estado gasoso. O que você vai observar? Que tanto durante a fusão
quanto à ebulição, a gente vai ter temperaturas constantes. Legal? Então, substâncias puras, seja ela simples ou composta, durante a fusão, durante a ebulição, a temperatura permanece constante. De boa? Se você pegar uma mistura qualquer, por exemplo, sal e água, durante a fusão, durante a ebulição, a temperatura vai variar. Ok? A fusão, ela não é constante, ela é variável, e a ebulição não é constante, ela é variável. Misturas, ela tem fusão e ebulição variáveis. Só que você deve se lembrar que existem duas misturas que, embora sejam misturas, têm um comportamento especial. Pessoal, tem a tal de mistura eutética e a mistura azeotrópica, lembra? A mistura eutética, mesmo sendo mistura, ela tem ponto de fusão constante. A ebulição varia, mas o ponto de fusão de uma mistura eutética é constante. A mistura azeotrópica é o contrário. Embora ela seja mistura, o ponto de ebulição dela é constante. A fusão é variável, da azeotrópica, mas a ebulição dela é constante. Tá certo? Então, dá uma olhadinha aqui no exercício. Ó, ele fala assim, no campo da metalurgia, etc. Gente, ele vai contar uma historinha para nós. Se você observar, dá uma olhada, ó. Esse primeiro gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo ler, é o chumbo. Esse é o chumbo e você está vendo que tem, ó, tanto na fusão quanto na ebulição, você tem dois patamares com temperatura constante. Tá certo. O chumbo puro é uma substância pura, fusão e ebulição constantes. O outro é o estanho. Se você observar, ó, também vai ter a fusão e a ebulição constantes. E tá certo, porque o estanho sozinho é uma substância pura. Agora, galerinha, se eu misturar os dois, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho chumbo e estanho misturado. O que eu estou observando? O ponto de fusão é constante, tá vendo? E a ebulição é variável. Então essa mistura aqui é uma mistura eutética. Fusão constante e a ebulição é variável. Pessoal, vamos ver, dar uma olhadinha aqui, ó. Considerando as informações das figuras, é correto afirmar que a sucata, né, a mistura, é constituída por, letra A, mistura eutética, pois funde a temperatura constante. Beleza, já chegamos na resposta. Beleza? Olha lá, ó. Você tem aqui, né, durante a fusão temperatura constante, ó, tá vendo? Ó, e lá na ebulição variou. Isso aí é gráfico de mistura especial eutética. Joia? Gente, então mais um exercício da VUNESP resolvido. Outro exercício, 10º exercício da VUNESP. Isso é legal, viu, moçada? Ó, uma amostra de água do rio Tietê que apresenta partículas em suspensão. Opa! Partículas em suspensão significa que ela não ficou dissolvida, tá? Já dá para saber que você vai ter um sistema heterogêneo. Foi submetida a processos de purificação, obtendo-se ao final do tratamento uma solução límpida. Galerinha, solução. Presta atenção aqui comigo, ó. Presta atenção aqui. Solução, gente, pelo amor de Deus, aprenda isso. Solução é sinônimo de mistura homogênea. Se você pegar, por exemplo, água potável, você não tem uma substância pura, você tem uma mistura, porque você tem moléculas de água e sais minerais. Só que a água potável, ela é uma mistura homogênea. Então você pode falar que a água potável é uma solução. Joia? Então não esquece, promete não esquecer. Solução é sinônimo de mistura homogênea, pessoal. Então, ó, a hora que ele recolheu, tinha partículas em suspensão. Era uma mistura heterogênea, beleza? Só que ele fez um processo de tratamento e obteve uma solução límpida, pessoal. Ele fala isso no texto. Se ele falou solução, depois ela tornou-se uma mistura homogênea, beleza? Então, qual que é a resposta correta? Ó, em relação às amostras de água, antes e após o tratamento, podemos afirmar que correspondem respectivamente. Pessoal, antes era uma mistura heterogênea, com o tratamento virou uma solução, que é sinônimo de mistura homogênea. Bem facinho esse item aqui, a alternativa correta, letra D, de dado. Agora, exercício de número 11, pessoal.
é um exercício da FAMERP de uma questão aberta, tá? Só que é o seguinte, ó, ele tem 2 itens, ok? Só que eu tirei o item B porque é uma questão de gases. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Quando a gente vê o exercício de gases, aí eu trago o item B para a gente fazer juntos, ok? Então ficou só o item A, porque é a matéria que a gente está estudando, substâncias e misturas. Vamos lá então, ó. Um extintor de incêndio caseiro foi produzido utilizando-se vinagre e bicarbonato de sódio, conforme a figura, beleza? Então eu tenho aqui, ó, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, eu tenho aqui, tá, a figura, eu tenho bicarbonato de sódio e vinagre, beleza? Aí ele fala assim, ó, após a inclinação do recipiente, ocorreu o contato entre o bicarbonato de sódio, tá, e o ácido acético presente no vinagre. O resultado dessa reação é a produção de dióxido de carbono, água e acetato de sódio, gerando uma pressão igual à que você está vendo aí, beleza? Aí ele fala assim, letra A, pessoal, ciente de que vinagre é uma solução. Galera, de novo, solução é sinônimo de mistura homogênea, tá? Falou solução, mistura homogênea. Se é mistura homogênea, é uma solução. Certinho? Então, ó, ele falou assim, ciente de que vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, indique o número de elementos químicos e o número de substâncias existente no sistema inicial, desconsiderando o ar que ocupa a garrafa. Galerinha, vamos lá então, ó. No sistema inicial, ele falou que tem bicarbonato de sódio e vinagre. E ele falou que vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Bom, deixa eu desenhar para você aqui o bicarbonato de sódio. Gente, o bicarbonato de sódio, ó, o sódio é o Na, bicarbonato é o HCO3. Então esse daqui é o bicarbonato de sódio, beleza? Ele está aí no sistema inicial. Vinagre é uma solução de ácido acético, solução aquosa, né? Ácido acético misturado com água. Eu vou desenhar aqui a formulinha do ácido acético, só que isso aqui a gente vai aprender lá na química orgânica, meus queridos. Ó, ácido acético é o ácido etanóico, CH3COOH. Legal? E ele falou que é uma solução aquosa, então a gente tem também moléculas de água. Tranquilo? Então, no sistema inicial, nós temos 3 substâncias, pessoal. O bicarbonato de sódio, tá? O ácido acético e a água, formando a mistura homogênea, formando a solução. Então, o que ele quer? Indique o número de elementos. Então, vamos ao número de elementos. Gente, o hidrogênio é um elemento, 1. O oxigênio é outro elemento, 2. O sódio, outro elemento, 3. O hidrogênio eu já contei. Carbono, 4. Oxigênio eu já contei. Hidrogênio eu já contei. Carbono eu já contei. Oxigênio eu já contei. Então, pessoal, se eu não tiver errado aí, são 4 elementos que a gente tem no sistema inicial. 4 elementos, certo? Hidrogênio, oxigênio, sódio, carbono. De boa? E ele quer também saber quantas substâncias, o número de substâncias. Gente, a água é uma substância pura composta, o bicarbonato de sódio é outra substância composta e o ácido acético é outra substância composta. Então a gente tem 4 elementos no total, mas a gente tem 3 substâncias, pessoal. 3 substâncias é o que ele está perguntando, ó, quantas substâncias a gente tem no sistema inicial. Tá? Um exercício bem de boa. A letra B, quando eu estiver dando gases, eu trago para você. Legal? Chegamos na última questão, pessoal. Ó, considere os seguintes materiais líquidos. São 4 sistemas líquidos. Gente, no primeiro tem álcool anidro. No segundo tem álcool hidratado, a 70% em massa. E nós temos a salmoura. Salmoura é sal de cozinha, NaCl misturado com água. Ele falou que está
concentrada, né? Essa solução sem corpo de fundo. Beleza? É uma solução saturada, então, provavelmente, né? Mas ela é concentrada e não tem corpo de fundo. Aí ele falou assim, ó, cite entre os materiais líquidos apresentados, qual é considerado uma substância pura? Vamos fazer esse item primeiro. Pessoal, presta atenção aqui. Ó, quando ele fala álcool, você sabe que existem diversos álcoois na química, né? Química orgânica a gente vai estudar diversos. Tem, por exemplo, ó, metanol, etanol, propanol, butanol, tem um monte. Legal? Quando ele fala só álcool, ele está se referindo ao álcool comum, que é o etanol, que é o álcool que a gente tem nas bebidas alcoólicas e é o álcool que a gente põe também no motor do carro, o etanol. Beleza? Álcool hidratado é etanol misturado com água, hidratado. Beleza? Só que álcool anidro significa que as moléculas de álcool elas estão puras, tá? Então o álcool anidro é álcool puro. Álcool hidratado é etanol misturado com água. De boa? Então, vamos voltar aqui. Ele falou assim, ó, só para lembrar, tem etanol anidro, é álcool puro. Tem etanol hidratado, isso é uma mistura. E a gente tem a salmoura, é outra mistura, sal de cozinha mais água. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele fala assim, ó, qual desses materiais... Não, peraí. Cite entre os materiais líquidos apresentados qual é considerado uma substância pura. Então a resposta, galera, é álcool anidro. O álcool anidro é uma substância pura, só tem moléculas de etanol. O álcool hidratado não, tá? O álcool hidratado tem moléculas de etanol e água. É uma mistura homogênea, não é uma substância pura. O álcool anidro é uma substância pura. Aí ele fala assim, ó, qual desses materiais líquidos pode ter seus componentes separados por destilação simples? Preciso de sua atenção. Toda vez que eu tenho uma mistura homogênea, assim, toda vez não, né? A maioria das misturas homogêneas são separadas por destilação, ok? A gente vai estudar isso aí num outro módulo que é separação de misturas. Mas falou mistura homogênea, tem que passar na sua cabeça, tem que lembrar que é uma destilação. Pessoal, agora é o seguinte, se você tem uma mistura homogênea entre sólido e líquido, você faz uma destilação simples. Se você tem uma mistura homogênea, líquido, aí você tem que fazer uma destilação fracionada. Tá? Então, mistura homogênea, sólido, líquido, sal de cozinha e água. Mistura homogênea, sólido, líquido, destilação simples. Se você tem água e álcool, por exemplo, mistura homogênea, líquido, é a destilação fracionada. Certinho? Então ele fala assim, ó, qual desses materiais líquidos podem ser seus componentes separados por destilação simples? Galera, resposta, a salmoura. Você tem sal e água, mistura homogênea, sólido, líquido, então você poderia separar por destilação simples. Certinho? Agora ele fala assim, ó, esse próximo item aqui é um exercício que vai envolver propriedades coligativas que a gente vai estudar num outro módulo, viu? Que já está, inclusive, gravado aí, viu? Ó, letra B. 3 tiras idênticas de papel absorvente foram igualmente embebidas com esses 3 materiais líquidos. Lembrando que um é álcool anidro, né? Etanol puro. O outro é álcool hidratado, etanol mais água. E o outro, pessoal, é sal de cozinha mais água, né? Salmoura concentrada. Ele vai pegar um papel e vai colocar em cada papel, vai embebecer, né? Esses papéis, vai molhar esses papéis, essas tiras, todos à mesma temperatura. Aí ele fala assim, ó, em seguida, essas tiras, todos à mesma temperatura, foram expostas ao ar até a secagem completa. Beleza? Aí ele fala assim, ó, qual tira deve ter sido a última a secar completamente? Justifique sua resposta considerando as diferenças entre as pressões de vapor dos líquidos. Queridos, o álcool anidro é etanol puro, é muito volátil, ele vai evaporar rapidão, certo?
O álcool hidratado, você tem etanol misturado com água. Gente, o etanol, ele é volátil. Então ele vai evaporar junto com a água. Ele evapora mais que a água, mas os dois vão evaporar. Na salmoura, nós temos sal de cozinha misturado com água, certo? Galera, o sal de cozinha é um soluto não volátil, ele é sólido. A gente vai aprender lá em propriedades coligativas que quando eu coloco um soluto não volátil no líquido, na água, por exemplo, diminui a pressão de vapor desse líquido. Aí fica mais difícil para ele evaporar, tá? Então, desses sistemas que estão aí, o sal de cozinha misturado com a água vai demorar mais para secar, tá? Porque a pressão de vapor vai diminuir e a água vai demorar para evaporar, tá? Então ele fala assim, ó, qual tira deve ter sido a última a secar completamente? Pessoal, resposta, a tira que tem a salmoura, sal de cozinha em água. Por quê? Porque o sal de cozinha é um soluto não volátil, vai abaixar a pressão de vapor da água e aí vai ficar mais difícil para ela evaporar, vai demorar mais para secar. Ok? Gente, essa primeira lista de exercício, tá? São esses exercícios, todas das paulistas. Se você, eu vou mandar, né, junto com esse vídeo aqui, eu vou mandar para você a resolução impressa, beleza? Bem coloridinha, bonitinha, mas mesmo assim, se você tiver dúvida, pode me perguntar, certo? Ou me chama no privado ou no grupo e pode tirar dúvida. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.